Olá! Seja bem-vindo a mais uma aula aqui do curso Prototipo. Eu sou o David Art. Nessa aula, vamos continuar construindo o nosso site do desafio de portfólio, essa landing page, aqui essa página de venda. Lembrar que nós já organizamos algumas coisas, já definimos as cores, como você viu nas aulas anteriores, definimos os estilos tipográficos também. E eu fiz uma modificação nos nomes das páginas, né? Apenas coloquei os nomes certinhos, então layout final, style guide, wireframe, e coloquei uns emojis do lado só para ficar bonitinho, beleza? E aí, agora a gente vai continuar construindo baseado no wireframe. Nós vamos fazer essa próxima parte, que é essa parte de melhores estratégias. O que dá para fazer também, que eu não fiz aqui, essa parte do Style Guide, né, a gente vai construir depois, no final. Você pode jogar o wireframe, por exemplo, ao lado do seu protótipo final, seu protótipo em alta, e tendo ele como base para construir o seu layout, beleza? Como é um wireframe, não necessariamente precisa ficar exatamente como está aqui. Às vezes, principalmente se foi você que definiu esse wireframe, às vezes ao construir o site no layout final, você percebe que algumas coisas podem ser melhoradas, algumas coisas podem ser diferentes. Alguns conteúdos a mais ou a menos podem ser adicionados. Então, vamos construir a página da forma mais inteligente possível, não se fechando totalmente ao que foi feito no wireframe, beleza? Claro que se você estiver trabalhando numa empresa e alguém fez o wireframe, talvez você não tenha essa liberdade que eu estou propondo aqui para você. Mas é importante saber que na hora que você vai produzir realmente o layout final, algumas coisas podem mudar. Vamos então fazer o seguinte. Seleciono essa parte do texto, já vou dar um Ctrl Alt e vou chamar de About ou sobre. Deixarei logo abaixo da Hero, na ordem aqui das minhas layers. E nessa parte vamos trabalhar com imagem, vamos trabalhar com texto. Nós temos 3 textos aqui, deixa eu aumentar para você ver. Então nós temos um título, temos um destaque, temos o texto corrido, né? O texto que descreve aí o produto, parte do produto. Vamos primeiro aplicar os estilos nessa parte que eu selecionei, que é um título. Vou dar um H2 para ele. Vou colocar a cor azul. E pronto. Na segunda parte, logo abaixo, seria um H3. Então, vou deixar com tamanho de H3. E também vou aplicar a cor azul. Inclusive, eu posso já até dar uma conferida. Ah, ok, tá tudo certo. E no texto abaixo, eu também vou adicionar um tamanho que é o tamanho padrão 16. Ele já tá, né? Mas aí eu apenas coloquei dentro do estilo, porque se eu precisar mudar naquela estratégia que eu conversei com você na outra aula, ele muda em todas as partes que estão tagueadas, estão configuradas com esse tamanho de texto. Ok? Nessa cor eu vou deixar um pouquinho mais claro, eu vou deixar com 70% de preto, porque se eu deixar 100%, fica preto muito forte. Assim fica um cinza, mas ainda com bom contraste. Ok? Dentro desse H3, eu vou deixar a cor amarelo, que é a cor que a gente trabalha no nosso site. Eu transformei esse H3 em um auto layout. Vou chamá-lo aqui de H3 mesmo. Aqui eu vou chamar de H2, o de cima, texto acima. E vou modificar esse aqui. Eu vou colocar: eu vou desafiar você. Ok? Esse texto, a princípio, não precisa ser necessariamente
o que vai para o site, mas pelo menos que fique próximo, né? Que passe a mesma ideia. Modificações no conteúdo podem existir, mas que pelo menos ele tenha a mesma essência ali, para que a gente possa projetar pensando realmente em como seria o site, né? E não aquele lorem ipsum que a gente está, o que nós estávamos acostumados a colocar. É melhor colocar sempre que possível um texto mais próximo da realidade, ok? Vou ajustar o texto aqui, deixando o auto layout com um tamanho fixo. Vamos ver. Não, posso deixar com tamanho proporcional, né? Um tamanho automático que ele pega, ele se adequa ao conteúdo que está dentro dele. E dentro dele, que nós temos o texto, eu deixo com full container. Assim ele vai pegar todo o espaço dentro do container do auto layout. Ok, vamos ver o que mais. Vou transformar essa parte do texto que nós estávamos mexendo em auto layout também, que ele não estava em auto layout. Então dei Ctrl A, seleciono a parte de espaçamento como alto, só para poder verificar. E aí nós podemos utilizar aquele esquema proporcional que eu tinha conversado com você sobre os espaçamentos, não é? Nessa parte, inclusive, é que as variáveis podem ser interessantes, as variáveis de número. Nós podemos determinar os espaçamentos aqui padrões e depois só selecionar aquele número e aí tudo se aplica em todo o site. Se nós verificarmos os espaçamentos na Hero, nós percebemos que tem, ó, padrão 48, 48. Nós seguimos esse padrão durante o site, ou vamos seguir, na verdade, durante o site. Então, nós podemos colocar um espaçamento nesse auto layout de 48. Vamos ver. Não ficou tão bom. Então, vamos continuar na mesma proporção, seguindo o 8 pontos. Mas eu vou deixar com 24. 24 já ficou bem melhor. Ok? Aí já melhorou. Eu vou mexer um pouco, vamos ver. Acredito que não. Está tudo certo. Estava me equivocando aqui. Deixar dessa maneira fica bom. E aí agora nós temos um espaço bem interessante, né, nas laterais. E praticamente fica centralizado. Essa imagem que está aqui, ela tem que se relacionar com o texto ao lado. Você tem que pensar nisso. Por isso que é importante ter pelo menos uma noção do que será o texto. Porque se você não tiver essa noção, fica difícil construir uma imagem desse tipo. Eu tenho uma imagem que eu construí aqui no nosso FigJam. Vou abrir aqui para você dar uma conferida. E aqui no FigJam, você tem várias possibilidades. Eu não lembro qual que é o template que eu usei, se eu fiz na mão. Sinceramente, aquela imagem não me recordo. São muitas coisas aqui para mim. Mas eu vou mostrar que dá para você mexer, por exemplo, no FigJam e colar, simplesmente colar no Figma. Por exemplo, você pega esse daqui, ó, que é um pouquinho parecido, né, com o que eu fiz, essa parte inicial aqui. Mas você pode copiar esse diagrama, vir no Figma e colar. Veja que funciona perfeitamente. Você pode editar o texto, vem tudo certinho, bonitinho, para você alterar as linhas como você quiser. Então eu fiz basicamente isso. Mas esse desenho você também pode fazer no Figma. Perceba que é bem simples, não é? Você seleciona um quadrado, define uma borda para ele. Depois criando alguns outros quadrados. Deixa eu selecionar aqui ao lado. Depois você coloca mais alguns quadrados. E pronto. Linka, que tem que linkar. E é isso. Basicamente eu fiz dessa maneira
aqui no Figma. Centralizei. Um círculo. E depois, com a linha, fui direcionando. Basicamente eu fiz isso. Nessa figura acima que você está vendo, ao lado do texto. Não tem segredo. Fica aí, inclusive, o desafio para você fazer igual essa imagem aqui. Acredito que você consegue. No caso, eu coloquei aqui o texto mapa, né? Mas tem que alterar. Seria o sentido de mostrar o roteiro, né? Mostrar o passo a passo do curso, o que tem no curso. Então tem um mapa, tem os desafios, tem, por exemplo, onde publicar. Então, vou colocar aqui sites, site, por exemplo, currículo. E por fim, posso colocar soft skills, porque é um tema que eu falo bastante nesse curso. Então, por exemplo, e vou ajustando depois, centralizando tudo, centralizar. Posso criar auto layout disso daqui também, para deixar eles certinhos, juntinhos também. Feito isso, agora eu vou colocar esse box imagem dentro aqui do About. Vamos ver se já está. Já está. Feito isso, esse mapa, eu vou pegar esse mapa e colocar dentro de About, que ele estava fora. Colocar dentro de About. Vou deletar aquela imagem que nós estávamos utilizando de exemplo. E vou deixar o mapa aqui dentro, ou melhor, substituindo aquela parte. Ok? Essa imagem, vou diminuí-la um pouquinho. E não tem problema se ela passar um pouco. Perceba que ela passou um pouquinho da coluna. Não tem problema nesse caso. O importante é manter a coerência visual. Isso a gente está mantendo. Então, tudo certinho aqui. Ok. Vou duplicar essa parte. E vamos adicionar mais conteúdo. Nesse caso, está escrito aqui, treinamento feito para você, para quem quer esse curso, né? Vamos seguir essa linha, só que fazendo de uma maneira diferente. Eu vou agora deletar esse texto. Vou ampliar essas outras partes aqui para mim. Vamos dar uma olhada aqui. E sim, o H2, ok, H3, certinho, e o texto. Eu vou modificar esse texto, eu vou colocar agora como se fosse uma tagline. Então, esse guia, por exemplo, é indicado para você, designer. Então, vou continuar escrevendo sobre o curso, porque essa parte é onde eu descrevo sobre o que a pessoa vai encontrar no curso. Então é importante ter mais conteúdo, não só essa parte de desafio você, colocar mais conteúdo aqui. Imaginando como um site que iria realmente para o ar, vou fazer dessa maneira. Vou alterar essa parte de tudo, mas fica mais difícil, né? E vou colocar o texto que eu tenho aqui, ó, mas só vem se tiver sangue nos olhos. Ok?
E o texto, vou continuar com o texto da maneira que a gente estava trabalhando. Vou centralizar esse texto. Nessa parte onde é o H3, eu vou alterar. Então, vou deixar como H2. E nessa parte que era o H2, eu vou deixar como H4. Não, não ficou. Ficou muito pequeno. Vou deixar como H3. Então, na hora que o designer for... Na verdade, que o desenvolvedor for fazer o layout, ele vai ter que perceber que isso é uma tagline, um texto descritivo do que vem abaixo. Apesar de eu ter utilizado o mesmo tamanho de H3, ele não tem o peso no site de um H3. Tá bom? Ele tem um peso menor do que um H3. Por isso que aqui, no nome da layer, por exemplo, se tivesse que colocar H2, eu posso colocar tagline ou label, né? Talvez seja interessante mais label. Fica mais fácil para o dev entender. E aí, a seguir, eu coloco o H2 onde era H3. Feito dessa maneira, eu vou alterar também as ordens das cores. Vou deixar esse H3 agora com a cor secundária. E o texto ele não será tão grande assim. Vou deixar somente 2 linhas. Vou ajustar o tamanho das coisas aqui certinho. Esse H2 eu vou até retirá-lo do Auto Layout. Vou colocar o nome aqui de H2 na layer e feito. Aí esse texto do H2 ele está equivocado, né? Vamos selecionar e em tamanho, em altura, eu coloco como UG. Então ele vai pegar o tamanho automaticamente. Aí agora sim, certinho. Na parte de conteúdo, eu vou chamar esse auto layout que está nas layers ali de text. Poderia ser outro termo também, mas vou deixar como texto. Ok. E é isso. Já está com espaçamento de 24, que é o que a gente vem utilizando. Perfeito. No caso em especial desse texto para o amarelo, então nós temos o texto azul e o texto amarelo, perceba que ficou um pouquinho distante. Então, por mais que a gente mantenha um padrão, talvez não seja tão interessante assim. O que a gente pode fazer? Pegar esses 2 elementos, criar um auto layout para eles e diminuir um pouco o espaçamento entre eles. Então, aqui eu vou deixar a altura também automática. Deixarei a altura automática aqui. E veja que já melhorou. Vamos testar com 16? Vamos ver. Ó, 16 não fica tão legal. Então, vamos deixar com 8. E para o de baixo, a gente mantém 24 px. Ok? E assim a gente já tem a nossa segunda parte do about. Então, temos about 1. Vou colocar o nome aqui de content. Content 01, 2. Poderia ser section também esse nome. E no about anterior eu vou colocar content 01. Vou ajustar somente a ordem nas minhas layers. Deixar tudo certinho. Beleza? E agora sim, o que eu vou fazer? Vou dar um auto layout nos dois. E esse eu chamo de about. Agora sim, nós temos um about geral e temos conteúdo 1, conteúdo 2. Com isso, a gente consegue organizar de uma melhor maneira esse espaçamento entre os conteúdos. Tá bom? Nesse caso, vamos dar uma conferida só. O que dá para a gente melhorar? Vamos ajustar agora sim. E esse espaçamento, a gente pode deixar, vamos testar,
Entre 48 e 64, mais ou menos. Vamos ver. 80, 44, 72. Seguindo aquela lógica, né? Dos 8 pontos. Vamos dar uma olhada. Nesse caso, fica um pouquinho curto. Então a gente pode aumentar, deixar com 80. Assim dá um espaçamento um pouco maior, uma divisão melhor entre as seções. A mesma coisa a gente vai aplicar para espaçamento aqui da nossa seção. Vamos dar uma olhada? Olha só, não ficou tão legal. Então vamos aumentar. Vamos colocar 124. Deixar esse espaçamento de 124. Vou descer um pouquinho só para você ver. Ó, 120, 124. Aí fica bem melhor. Então podemos fazer isso. Como que a gente faz? Seleciono a Hero mais a About e dou um Auto Layout. E aí já ficou certinho com o espaçamento de 124. Ok? E nessa parte do Auto Layout que eu criei um novo Auto Layout que tem o Hero e tem a About dentro. Eu vou chamar de container, de wrapper, de alguma coisa que signifique a ideia de um cobertor, de algo que está em volta, tá bom? Normalmente você utiliza esses termos mesmo, wrapper, talvez container, algumas pessoas, mas container é mais para coisas internas, né? Então, por exemplo, no About, ao invés de conteúdo, poderia ser container, também funcionaria. Container 01, container 02, também funcionaria da mesma maneira. Talvez seja até melhor deixar assim, né? Porque aí eu posso utilizar conteúdo, content, em alguma outra parte. E agora, para completar essa parte, nós podemos adicionar mais coisas ainda. Então, imagine que a pessoa está navegando pelo site, ela caiu no vídeo, ela viu ou não o vídeo, mas eu quero convencê-la sobre mais, passar mais detalhes do curso. Então, ela vem aqui nessa parte do About e ela vai ler. Olha, eu vou desafiar você, aqui você vai colocar a mão na massa, vai colocar em prática para realmente publicar seu portfólio. Tem uma imagem ilustrativa ao lado que relaciona com o conteúdo que está à esquerda. Aí a gente desce para a próxima parte e nós temos um texto centralizado, já quebrando um pouco o ritmo, né, da leitura, continuando naquele esquema de Z. Então ele vem para esse guia aqui, onde nós podemos inserir mais uma imagem abaixo. A gente pode inserir alguma imagem aqui abaixo que corrobore, né, que tenha relação com o texto acima e claro que também com o conteúdo como um todo. E aí depois a gente pode fazer uma outra parte. Vou duplicar e vou jogar aqui. Com isso, até soltou, né? Saiu do About. Deixa eu só colocar o container 3 dentro do About. Agora sim. Com isso, nós temos o seguinte. Deixa eu só ajustar aqui as coisas que ele acabou quebrando um pouquinho. E aí eu seleciono o container, eu coloco o alinhamento para cima. E agora sim, tudo certo. Agora sim, tudo certo. Deixa eu voltar, colocar aqui. Aí, só para simular para você, só para você ver. Então, e outra coisa, né? O espaçamento aqui interno não é 124, é 80. Agora sim. Vou inverter essa imagem para continuar o que eu estava falando, que era o seguinte. Nós construímos aqui uma estrutura
onde fica de forma mais harmoniosa e que dá a hierarquia para o nosso conteúdo de diferenciação entre seções. Se eu deixar todo o texto à esquerda e todas as imagens à direita, vai parecer que é uma lista, pode parecer que é uma sequência ordenada, e na verdade, esses conteúdos aqui, apesar de estarem ordenados, né, de ter uma hierarquia, mas é para ter uma leitura fluida, e não são uma lista de itens. Na verdade, são elementos que se complementam. Com essa leitura em Z, por exemplo, a pessoa lê aqui, desce para cá e finaliza no canto direito. Nós conseguimos passar essa estrutura de uma melhor maneira do que se deixar o texto todo à esquerda com as imagens à direita. Com isso, a gente adiciona mais conteúdo para essa parte sobre, deixa visualmente melhor e informa também mais o usuário sobre o conteúdo. Tem os usuários que gostam mais de ler, né, de ter mais informações para ter realmente mais confiança ao comprar. Ok? A seguir, então, a gente continua trabalhando nessa parte. A gente define essa imagem e depois nós prosseguimos para também alterar essa outra imagem aqui, criando também um texto a seguir que relacione com ela. Ficou um pouquinho diferente do wireframe? Ficou, mas acredito que vai ficar no layout final muito melhor dessa maneira. Por isso que tem que ter esse discernimento na hora de estar criando, porque às vezes o layout final não necessariamente vai ser igual o wireframe. Beleza? Então vou indo nessa, qualquer dúvida manda mensagem aí pra mim. Até a próxima aula, forte abraço, estuda aí galucha, estuda aí galucho, até mais, fica com Deus, fui!